Pessoal, meu nome é Cláudio Shiba, tá? Eu vou estar apresentando para vocês um pouco sobre a prova do Enem. Tá? Nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre a prova, como ela é elaborada, como é que são as questões dessa prova e como ela é calculada, inclusive. Vocês têm uma ideia de como é que é feita a pontuação geral, para que vocês tenham uma ideia do resultado que vocês poderão encontrar. E, inclusive, como aproveitar esse resultado em várias situações diferentes que o Enem possibilita. Tá? Então, nosso trabalho de hoje é, primeiro, nessa primeira parte, apresentar para vocês como é essa prova, tá? E fazer vocês entenderem um pouquinho a prova do Enem. Qualquer informação que eu apresente para vocês hoje aqui está disponível no próprio site do Enem, através do portal do INEP, Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa, que acontece lá no governo federal, através do MEC, onde o INEP, o Instituto Anísio Teixeira, ele organiza e aplica e realiza a prova do Enem. Além disso, ele também faz outras avaliações no âmbito nacional, que é aplicado também no encerramento dos cursos superiores, como o caso do ENAD, e a Prova Brasil. Tá? E a prova do Enem, ela é uma ferramenta não só de avaliação, mas uma ferramenta de promoção também. Muitas pessoas usam o Enem para conseguir acesso aos programas que o governo federal dá, inclusive para bolsa de estudos fora do país. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre o Enem. O Enem, ele surgiu no ano de 1998, tá? Lá num período de redemocratização desse país. E ele surgiu para avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, ou seja, ao fim do ensino médio, né? Que chama-se Exame Nacional do Ensino Médio, tá? E a partir de 2009, ou seja, 6 anos atrás, basicamente, o Enem sofreu uma mudança muito grande, ok? Não somente na prova, mas em toda a sua característica. Não só a prova, mas em toda a sua característica. E, inclusive, na forma com que a prova era corrigida até hoje, tá? Em 2009, então, ele passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, através dessa reformulação, onde o governo federal criou um sistema chamado SISU, né? Que é utilizado aí para que você possa entrar em várias universidades públicas e particulares, inclusive, tá? Ele também é utilizado como acesso, como eu falei para vocês, uma forma de promoção, né? Para que as pessoas tenham acesso a alguns programas federais de bolsas, de incentivo até para que a pessoa possa continuar estudando. Ele é utilizado para o acesso ao ProUni, Programa de Universidade para Todos, onde o governo federal fornece uma bolsa de estudo, tá? Ao FIES, ao Fundo de Financiamento Estudantil, onde o estudante ele faz um financiamento e para conseguir esse financiamento ele precisa de um resultado mínimo na prova do Enem, e também para o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que o governo federal criou, tanto de graduação quanto de pós-graduação, para que estudantes brasileiros possam ir para outras universidades fora do país, aprimorar os seus estudos, e depois retornem trazendo o conhecimento para cá. E a nota do Enem é fundamental para que vocês possam ter acesso a esses programas. Além disso, o Enem, recentemente, ele possibilitou a certificação de conclusão do ensino médio, tanto integral quanto parcial, tá? E ele serve como uma certificação para que o aluno, com a prova, consiga concluir o ensino médio, tá? Essa conclusão, ela necessita de alguns requisitos. Um dos requisitos é indicar a pretensão no ato da inscrição, quer dizer, no momento que você faz a inscrição no Enem, em que você faz lá todo o preenchimento de cadastro, esse tipo de coisa, um dos aspectos do formulário que você vai ter que assinalar é se você quer ou não que o Enem sirva como um meio para que você possa ter ali a conclusão do ensino médio, tá? E você também deve escolher a instituição certificadora. Por exemplo, aqui no Paraná, nós temos a Secretaria do Estado do Paraná, que ela certifica a conclusão do ensino médio. Isso significa que você pode conseguir esse certificado sem a necessidade de um histórico escolar. Ou seja, sem você ter que ter feito a primeira, a segunda, a terceira série regularmente. Fazendo só a prova do Enem e conseguindo uma pontuação mínima, você consegue a promoção do ensino médio. Tá? E a Secretaria do Estado do Paraná, ela certifica isso. Aliás, todas as secretarias das unidades federativas, elas certificam. Tá? Basicamente, nós temos aí todas as unidades do Estado do Brasil aqui certificando. Inclusive, algumas instituições federais, tá, de ensino médio também aceitam a certificação a partir do Enem. Tá? Além disso, cada um deve, para que possa conseguir a certificação, ele deve cumprir no mínimo 450 pontos
em cada uma das áreas de conhecimento do exame. São 4 áreas de conhecimento que a gente vai ver daqui a pouco. E tem que conseguir pelo menos 450 pontos para isso. Tá? Além disso, tem que atingir 500 pontos no mínimo na prova de redação. Então, cumprindo esses requisitos aqui, ele consegue, qualquer pessoa que se inscreva para conseguir a certificação, consegue concluir o ensino médio. Tá? Essa é uma novidade que surgiu recentemente, e isso, com certeza, vai fazer com que muitas pessoas consigam alcançar, por exemplo, uma universidade ou até uma promoção social a partir disso. Tá? Os conteúdos da prova. Tá? Entender a prova é entender, então, de onde vêm esses conteúdos, né? No que se baseia. Tá? Por exemplo, em vários vestibulares do país, você vai perceber que no site ou nos editais é colocado lá o programa da prova. Nesse programa da prova, você verifica em quais disciplinas ou quais áreas do conhecimento, quais são os conteúdos que são cobrados. Na literatura, por exemplo, qual é a bibliografia indicada, né? Que eles utilizam para ser cobrado ali na literatura. Da mesma forma, o Enem também tem uma base na qual ele se utiliza para criar as questões e criar a prova em cima disso, para que você possa ser bem avaliado. Ele é definido a partir de uma matriz, chamada matriz de referência. Essa matriz de referência, ela contém as 4 áreas do conhecimento. Tá? A matriz de referência é um documento federal, tá? Que você tem acesso lá através do próprio site do Enem, em que você consegue visualizar o que é cobrado, o que é pensado na elaboração da prova do Enem. E quando uma prova do Enem é elaborada, ela é pensada em três características importantes a serem cobradas. Tá? Uma delas é o objeto de conhecimento. O que é o objeto de conhecimento? É aquilo que o estudante tem que saber de conteúdo. Por exemplo, dentro das disciplinas ou dentro das áreas de conhecimento. O que tem que saber dentro da física, da química, da matemática, da biologia, da história, mesmo elas agrupadas dentro de áreas de conhecimento. Dentro disso, quais são as competências que o avaliado vai ter? E além das competências, as habilidades também que ele tem e que essas habilidades serão cobradas. Então, toda a matriz de referência que é utilizada para o Enem leva em consideração esses 3 aspectos, tá, que eu falei para vocês. Aqui eu tenho um exemplo da matriz de referência, ó, você consegue esse documento no próprio site do Enem, tá, que apresenta o que é importante estar sabendo para ser bem avaliado. Tá? A matriz de referência do Enem leva em consideração, primeiramente, os eixos cognitivos. O que são os eixos cognitivos? Há algumas competências que fazem parte de todas as áreas de conhecimento. Não é exclusivo da área de ciências humanas, não é exclusivo da matemática, mas pertence a todos, interliga todas as áreas de conhecimento. Por exemplo, o domínio de linguagens. Isso tem que ser feito e não só na área de comunicação, certo? Não só na área de linguagens e tecnologia de comunicação. Você tem que ter um domínio da linguagem em todas as áreas do conhecimento. A compreensão de fenômenos, a sua capacidade de compreender os fenômenos envolvidos. Tá? A capacidade sua de enfrentar situações, problemas. Tá? Nós temos que ser capazes e ter a competência e a habilidade para resolver situações e problemas. E nós temos também que ter a capacidade de construir argumentação. Certo? Por exemplo, na prova de redação é um exemplo claro de como é que você tem que ter essa capacidade, né? Mas não é só na prova de redação. Apesar da prova das outras áreas serem provas objetivas, em que você vai assinalar uma alternativa que você julgou como correta, mesmo assim, você vai, na sua análise daquela questão, você tem que construir uma argumentação. E em cima dessa argumentação, você vai julgar aquela alternativa. Então, esses eixos cognitivos, incluindo a sua capacidade de elaborar propostas, é extremamente importante para ser avaliado. Tá? Bom, dentro da matriz de referência em linguagens, aí nós temos aqui, tá, na matriz de referência em linguagens, códigos e tecnologias, as competências e as habilidades. São cobrados 30 habilidades de cada uma das áreas de conhecimento. São 30 no total. Dentro dessas 30, nós temos, de maneira um pouco mais geral, algumas competências. Por exemplo, a competência da área 1, da matriz de referência de linguagem, código e suas tecnologias. É aplicar a capacidade que você tem de aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes da sua vida. Dentro dessa competência, aí nós temos 4 habilidades que podem ser cobradas. Ok? Significa o quê? Que uma questão vai cobrar as 4 habilidades? Não, não é assim. Você poderá ter uma questão ou um item, como nós chamamos aqui na prova do Enem, certo? Uma dessas habilidades sendo cobrado dentro de uma das competências, certo?
dentro de um objeto de conhecimento a ser cobrado. Então, como eu falei, são 3 características que são envolvidas em cada item, ou cada questão que você vai ser avaliado. Tá? O objeto de conhecimento, a competência, que é um pouco mais geral, e a habilidade. Dentro da competência da área 1, que eu disse para vocês agora há pouco aqui, a habilidade 1 significa identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização do sistema de comunicação. Então, você poderá, talvez, encontrar uma questão, um item lá na prova do Enem, que inclua, dentro da competência da área 1, essa habilidade. Uma outra questão pode também estar dentro da área 1 e cobrar, por exemplo, a habilidade 3. E assim por diante. Como é que isso aqui foi montado? De onde isso foi tirado, né? Você pode perguntar, que habilidades são essas que inventaram? Não, não foi uma invenção. Isso foi criado a partir de várias reuniões e vários encontros que houveram ao longo de um bom período aí de vários anos, no início ali dessa última década que nós estamos aqui, certo? Lá por volta de 2010, 2009, 2010, houveram várias reuniões de muitos pesquisadores dentro da área da educação. E esses pesquisadores fizeram dentro desses encontros, certo? A elaboração dessas competências e dessas habilidades. Primeiramente, de onde tiraram a ideia de elaborar uma competência e uma habilidade? Aí é que está. O trabalho da elaboração de uma prova de exame nacional de ensino médio não começou lá em 1998, para o público geral, mas isso é muito anterior. E naquela época em que isso foi elaborado, até surgir a prova em 1998, o governo federal criou o que nós chamamos de parâmetros curriculares nacionais. Nós chamamos de PCNs, parâmetros curriculares nacionais. Esses parâmetros são a base, ok, do conhecimento que nós devemos ter como cidadãos em todas as áreas de conhecimento. E dentro disso, as nossas competências e nossas habilidades. Foram lá que isso foi elaborado. A elaboração das competências e habilidades começaram através dos parâmetros curriculares nacionais, certo? Dentro de todas as áreas de conhecimento e das disciplinas. O resultado é que depois, quando o Enem foi reelaborado em 2009, isso ficou muito bem definido, certo? Através de vários encontros entre educadores do Brasil todo, de todas as universidades brasileiras e de todos os estados, das unidades de federações, fizeram essa elaboração dessas competências, dessas habilidades. Mas isso, inclusive, não é fixo. E isso está em constante discussão. É possível que daqui a alguns anos, algumas dessas habilidades sejam mudadas. É óbvio, o mundo é dinâmico, não é? Se o mundo é dinâmico, ele exige novas habilidades e novas competências. Então, isso aqui não é algo que você vai olhar daqui a 30 anos e vai estar igual. Certo? É bem provável que daqui a algum tempo mude de novo. Certo? Por quê? O Exame Nacional de Ensino Médio tem que refletir aquele momento histórico na qual está sendo avaliado. Então, novas competências, novas habilidades podem ser necessárias naquele momento. Tá? Está claro para vocês? Até aqui? Então, cada uma das áreas de conhecimento tem uma matriz. Tá? Não vou listar tudo, né? Porque isso é o interesse de cada um de vocês também, né? Que vão fazer a prova. Tá ok? Mas, vocês têm acesso, tá? Ele é público, é de domínio público, não é reservado. No caderno de vocês tem isso, tá? Então, uma informação importante. Leiam, tá? Porque é onde você vai ser avaliado, é aquilo que você tem que ter de capacidade. Como é que você pode ser avaliado se você não sabe do que está sendo avaliado, não é? Então, é importante estarem lendo dentro das áreas do conhecimento, tá? Como eu falei, tem na área de linguagem, códigos e tecnologias. Temos aqui mais à frente, ó. Ó, como eu falei vocês aqui, ó, são 30 habilidades, ó. Acaba ali com H30. Aí, em seguida, ali, ó, matriz de referência de matemáticas e suas tecnologias. Por que fala em suas tecnologias? Porque todo conhecimento científico gera um produto, gera algo que pode ser utilizado, algo que pode ser aplicado. E a aplicação do conhecimento científico é o surgimento de tecnologias. Por exemplo, esse aparelho aqui que estou falando com vocês agora, não é uma tecnologia? Ele é fruto de quê? De um conhecimento científico que está sendo aplicado. Tá? Então, saber a tecnologia e como isso ia ser aplicado faz parte também das habilidades que nós temos que ser avaliados. Tá? A mesma coisa acontece depois com as outras áreas de conhecimento, são 4 grandes áreas: ciência da natureza e suas tecnologias, tá? Da mesma forma aqui, ó, você vai perceber que são 30 habilidades, e ciências humanas e suas tecnologias também. No total, 30 habilidades ali. Ó. Ok? Mais para frente a gente fala um pouquinho melhor sobre os conteúdos da prova, tá?
Mas, por enquanto, é necessário você entender que os conteúdos da prova, dentro dessa abordagem, inicialmente, ela é definida a partir dessa matriz de referência. Tá? E como eu falei, quantas áreas de conhecimento? 4 áreas de conhecimento. Nessas 4 áreas de conhecimento, o que vai ser medido em você? O que significa aquela pontuação? Ela significa uma proficiência. O que é uma proficiência? Uma proficiência significa a sua capacidade de demonstrar o uso do seu conhecimento. Você ter a capacidade de ter aquele conhecimento, usá-lo e usá-lo dentro de uma competência e uma habilidade. Tá? Então, em cada uma dessas 4 áreas, você será avaliado na sua proficiência. Tá? A linguagem de código e suas tecnologias, que abrange o conteúdo em português, a gramática e interpretação de texto, língua estrangeira moderna, literatura, artes, educação física e tecnologias da informação. Tá? Matemáticas e suas tecnologias, né? A matemática de uma forma abstrata, inicialmente, mas que também pode ser aplicada ao nosso cotidiano. Tá? A ciência da natureza e suas tecnologias, que no ensino médio envolve os conteúdos da química, da física e biologia. Tá? Por que eu falei, claro, no ensino médio? Porque existem outros conteúdos que também podem ser cobrados dentro da ciência da natureza. Por exemplo, no ensino fundamental, dentro da ciência da natureza, está incluso também a astronomia. O conteúdo da astronomia está incluso dentro da área de ciência da natureza e suas tecnologias, que não é mais cobrado dentro do ensino médio. Ok? A área de ciências humanas e suas tecnologias, que envolve o conteúdo da geografia, história, filosofia, sociologia e conhecimentos gerais. Tá? Inclusive um momento contemporâneo que nós estamos vivendo, ok? Da sociedade. Isso pode ser abordado dentro das ciências humanas, dentro da análise de conhecimentos gerais. Tá? Bom, agora, para que vocês possam entender como isso é cobrado de vocês, vamos entender, primeiramente, como é elaborado esses itens. Tá? Aqui nós não falamos mais questões no Enem. Tá? O termo utilizado corrente é a palavra item. Na verdade, significa como uma questão. Mas para que não haja uma confusão com uma questão comum, tá? Porque nós temos o Enem elaborado em cima de uma estrutura teórica educacional, certo? E de avaliação. Então, dentro dessa estrutura teórica, educacional e de avaliação, essa teoria aborda o método de avaliação como sendo o objeto da avaliação, o nome item, e não mais questão. Na prática, parece a mesma coisa, tá? E é tratado em muitas situações de forma semelhante, tá? Como é que são esses itens? Tá? Os itens, que são as questões que vocês enfrentarão, são a unidade básica do instrumento de medida da proficiência nas áreas do conhecimento. Ou seja, é o que nós vamos utilizar basicamente para fazer a sua avaliação. Mas, como eu falei, é a unidade básica. O que é uma unidade básica como medida? É como você tem a medida de distância. A medida de distância básica não é um metro? Eu não posso medir o tempo, por exemplo, em segundos? Então, como é que eu meço o conhecimento de alguém? A sua proficiência numa determinada área do conhecimento? Através dos itens. Ok? Tá? E quando faça essa medida de proficiência, você vai ter uma demonstração do conhecimento que você tem, da competência e da habilidade. Tá? Então, toda vez que um item ele é pensado e ele é elaborado e escolhido para fazer parte da prova, tudo isso é levado em consideração. Tá? O nosso objeto de conhecimento, a nossa competência e a habilidade de quem está sendo avaliado. Tá? Os itens podem ser de 2 tipos. Ele pode ser de resposta livre, que em geral a gente chama de questão aberta, né? Uma questão discursiva, que você escreve, né, a sua resposta, o seu argumento, a sua ideia, certo? Ou de múltipla escolha, tá? Que a gente também pode dizer que é uma resposta induzida, ou seja, você vai ter lá as respostas da questão, e entre elas você vai ter que julgar qual é aquela que está correta, tá? Diferente da resposta ali que você tem que escrever tudo. Mas no Enem adota-se essa última abordagem aqui, ó, essa última forma de item, tá? A de múltipla escolha. Mais à frente, depois que vocês concluírem o ensino superior, vai existir uma outra prova chamada o ENAD, o Exame Nacional, ok? De conclusão de curso. Tá? Esse Exame Nacional de conclusão de curso, ele tem itens do tipo de resposta livre. Tem questões abertas para ser respondidas, além das respostas múltiplas. E lá também é cobrado uma outra característica, ok? Importante de um item. Não falei aqui que eram 3? Né? Objeto de conhecimento, competência e habilidade. Lá também é cobrado perfil.
existe mais um elemento a ser cobrado numa questão de múltipla escolha ou de resposta livre. Entra o perfil. Por que que lá no ensino superior entra o perfil? Porque lá se forma um profissional, né? Entendeu? Então, dentro de uma formação profissional, qual é o perfil de profissional que se deseja? E aí tem lá uma lista de vários perfis que existe também. Tá? Então, no caso do Enem, como ainda não há preocupação com a formação profissional, o perfil não é uma característica pertencente ao item que vocês vão resolver na prova do Enem. Mas lá no ensino superior, na prova do ENAD, faz parte o perfil também. Tá? É um elemento a mais que é analisado na questão. Bom, o item de múltipla escolha, ele divide-se em 3 partes. Toda questão que você vai encontrar no vestibular, no Enem, toda questão que você vai encontrar lá, ele tem 3 partes. Tá? A primeira parte é chamada de texto base. O texto base é como o próprio nome diz, é um texto ou algo parecido com o texto, que pode ser inclusive uma figura também, que pode envolver uma interpretação, que vai ser a base para você analisar o teu objeto de conhecimento. Aliás, além disso, também a sua competência e sua habilidade. Dentro desse texto, a redação dele vai levar em consideração tudo isso. Tá? Em seguida, tem o enunciado. O enunciado é a parte da pergunta, é a parte questionadora. Não só a pergunta, mas também de uma ideia que está sendo apresentada. Certo? E que você talvez tenha que complementar aquela ideia, concordando ou discordando de acordo com o enunciado. O enunciado é a parte do comando. Tá? O que eu devo fazer? Está no enunciado. Entendeu? Então o enunciado tem que ser claro, tem que ser bem objetivo, para não deixar dúvida do que você tem que fazer. E em seguida vem a terceira parte, que são as alternativas. Ok? Que no caso da resposta múltipla adotada pelo Enem, são de 5 alternativas. Tá? Elencadas como A, B, C, I, D e E. Certo? Essas 5 alternativas, só terá uma delas que será julgada como correta por quem estiver fazendo a prova. Tá? Vou dar um exemplo para vocês de como é que é isso dentro da questão. Tá? Para vocês perceberem como é que isso é bem evidente. Aqui eu tenho um exemplo de uma questão que foi aplicada no último Enem, em 2014. Tá? Lá na prova azul do dia 1º do Enem 2014, a questão 46, que era essa questão, ela tem as 3 partes. Vocês conseguem ver as 3 partes? A primeira parte está aqui, ó, evidente, ó, olha lá. Essa primeira parte aqui, ó, certo? A minha área de conhecimento é da ciência da natureza, eu trabalho a disciplina de física, certo? É claro que vocês vão encontrar uma questão de física aqui também, né? Certo? Essa questão aqui, tá, dentro da área das ciências da natureza, utilizando o conhecimento da física, nós temos um enunciado que diz assim: Christian Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Aquele relógio que deve ver de parede, que tem um pêndulo balançando para lá e para cá para marcar o tempo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Oscilações de ida e vinda, certo? Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que no início do século XX houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperatura. Por que está dizendo aqui num largo intervalo de temperatura? Porque num dia mais quente, o que pode acontecer com a haste? Ele pode dilatar termicamente. E no dia mais frio, o que pode acontecer com a haste? Contrair, certo? Termicamente. E se o comprimento dessa haste influencia o funcionamento do pêndulo, então o pêndulo pode marcar intervalos de tempos diferentes de acordo com temperaturas ambientes diferentes. Mas isso não está escrito no texto, tá? Isso que eu acabei de falar para vocês? Não. Isso é o conhecimento que você tem que ter. A conclusão de que a mudança da temperatura vai alterar o comprimento da haste, certo? Está ligado ao teu objeto de conhecimento, à tua habilidade e à tua competência. Na verdade, competência e habilidade nessa ordem, né? Tá ok? E aí você tem em seguida a segunda parte da questão, que é o enunciado. Vamos ler aqui, ó. Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o ou a, certo? Bom, ele está deixando bem clara a pergunta para vocês aqui. O que é necessário que deva acontecer para que a marcação do tempo do relógio se mantenha de maneira correta e regular, certo? Mas, para tanto, ele estabeleceu alguns limites que você deve ser pensado aqui. Desprezando a presença de forças
dissipativos. Quem poderia ser uma força dissipativa que poderia afetar o funcionamento do relógio? O atrito, por exemplo, certo? O atrito com o ar, o atrito entre as peças do relógio, certo? Então, desprezando tudo isso, o que é necessário? Aí nós temos alternativas aqui. Já está marcada a correta ali, né? Mas nós temos ali a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta lá. O comprimento da haste seja mantido constante, a massa do corpo suspenso pela haste seja pequena, o material da haste possua alta condutividade térmica, a amplitude da oscilação seja constante a qualquer temperatura, amplitude é o quanto você afasta o pêndulo da sua posição de equilíbrio, tá? E a energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante, ou seja, o sistema não perca energia, certo? Ele não deve perder energia, certo? Resposta correta, letra A. Nós temos então aqui, como eu falei a vocês, a terceira parte da questão, que são as alternativas. Você vai encontrar em todas as questões do Enem essas três partes. Um texto de base, um enunciado e as alternativas. Ok? Tá? Não há falha nisso. Não há falha. Todas as questões que vão encontrar, em cada uma das áreas do conhecimento, haverá 45 questões que servirão de avaliação para você. Nas 45 questões, você vai encontrar essas três estruturas aqui da questão. Ok? Quando as questões são elaboradas e elas vão para um banco de questões, é chamado banco de itens, né? Vamos parar de usar a palavra questão, mas itens. O Banco Nacional de Itens é um arquivo que o INEP tem, lá dentro do Ministério da Educação, onde esse arquivo contém várias questões, vários itens que foram elaborados por vários educadores ao longo de vários anos que estão participando aí. Tá? Desde que ele foi reformulado em 2009, já são aí, né, quase 6 anos, em que tem um acúmulo de itens que são feitos ao longo desses anos. E eles encomendam essas questões para educadores, esses educadores elaboram esses itens, considerando vários aspectos, entre eles, como eu falei, competência, habilidade, objeto de conhecimento. É obrigatório montar nessa estrutura aqui, dessas três partes, ok? Além disso, é feita uma avaliação completa da questão desde a língua portuguesa, se ela está escrita corretamente, se as questões estão escritas corretamente, se não há, por exemplo, uma ideologia política ou religiosa ou preconceituosa por trás daquilo, tá? Tudo isso é avaliado dentro de um item que é elaborado. Se o item for bom, ele vai para um pré-teste. Não entendi. Ele é testado. Tá? Em vários estados da federação, o Ministério da Educação, através do INEP, escolhe alguns alunos do ensino médio, certo? Que eles fazem um pré-teste desses itens. Eles respondem como se fosse um simulado do Enem, certo? Ok? Tá? Mas isso não é divulgado. Tá? Isso não pode ser divulgado. As pessoas passam por esses pré-testes, esses estudantes, e dentro desse pré-teste, essas questões são reavaliadas. Se elas foram bem elaboradas e se os alunos corresponderam àquilo que era esperado daquela questão. Se as respostas assinaladas por eles eram respostas que estavam esperando serem assinaladas. Entendeu? Então, tudo isso é levado em consideração quando a prova é montada. Então, as questões que vão parar lá na prova, que você vai pegar no dia para fazer, aquelas questões passaram por todo um processo para estar lá. Ela não está lá simplesmente porque alguém chegou e resolveu colocar. Tá?